Miguel de Cervantes foi um grande romancista e poeta de seu tempo, além de ser dono do primeiro romance moderno da história, Dom Quixote. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Miguel de Cervantes Saavedra, nascido em Alcalá de Henares em 29 de setembro de 1547. Cervantes foi um romancista, dramaturgo e poeta castelhano. Sua obra de maior sucesso, considerada uma obra-prima, Dom Quixote, é também considerada o primeiro romance moderno da história, sendo um verdadeiro clássico da literatura ocidental, além de ser regularmente considerada um dos melhores romances já escritos. O seu trabalho é considerado entre os mais importantes em toda a literatura, e sua influência sobre a língua castelhana tem sido tão grande que o castelhano é frequentemente chamado de La Língua de Cervantes. Filho de um cirurgião cujo nome era Rodrigo Cervantes e de Leonor de Cortinas, supõe-se que Miguel de Cervantes tenha nascido em Alcalá de Henares. O dia exato de seu nascimento é desconhecido, ainda que seja provável que tenha nascido no dia 29 de setembro, data em que se celebra a festa do arcanjo São Miguel, pela tradição de receber o nome do santoral. Miguel de Cervantes foi batizado em Castela no dia 9 de setembro de 1547, na paróquia de Santa Maria la Maior. A carta do batismo diz o seguinte: domingo, 9 dias do mês de outubro, ano do Senhor de 1547 anos, foi batizado Miguel, filho de Rodrigo Cervantes e sua mulher, Dona Leonor, batizado no reverendo Senhor Bartolomeu Serrano, casa de Nossa Senhora. Testigos: Baltazar Vasques, sacristão, e eu, que batizei em meu nome, Balquior Serrano. Não há consenso sobre a educação do autor, que não teria sido formal, mas estaria a cargo de um parente. Acredita-se ainda que Cervantes tenha recebido educação de padres jesuítas. As dificuldades financeiras eram uma marca na vida de Miguel de Cervantes. Seu pai, por ser surdo desde o nascimento, atuava de maneira precária, o que forçou a família a mudar diversas vezes de endereço em busca de melhores perspectivas profissionais. Segundo pesquisadores, as privações econômicas da infância não limitaram a formação intelectual de Miguel de Cervantes, considerado um leitor ávido ainda criança. Em 1569, Cervantes fugiu para a Itália depois de um confuso incidente, onde feriu em duelo Antônio Segura. A esta altura, Miguel já havia publicado 4 poesias de grande valor. Sua participação na Batalha de Leopanto, no ano de 1571, onde foi ferido na mão e no peito, deixou sua mão esquerda inutilizada, que lhe garantiu o apelido de Maneta de Lepanto. Em 1575, durante seu regresso de Nápoles a Castela, foi capturado por corsários de Argel, até então parte do Império Otomano. Cervantes permaneceu em Argel até 1580, ano em que é liberado depois de pagar seu resgate. Nos 5 anos em que ficou preso e foi feito escravo, tentou sem sucesso fugir por diversas vezes. Só foi liberado após o pagamento da fiança pela família e integrantes da Igreja Católica, quando finalmente regressou à sua casa. A negociação, que envolveu a entrega de 500 peças de ouro para o seu retorno seguro à Espanha, levou a família à falência. Após esse momento infeliz de sua vida, Miguel de Cervantes passou 2 anos em Lisboa, entre a primavera de 1581 e a de 1583. O escritor tentava conquistar um lugar como favorito na corte do monarca espanhol, aproveitando os primeiros momentos do reinado português do rei. Rodeado pelos seus cortesãos, Filipe teria trocado as roupas negras e a gola branca isabelina pelos tecidos ricos e coloridos de Lisboa. As primeiras publicações de Miguel de Cervantes são lançadas em 1569, quando o autor contribui com poesias para o memorial em homenagem a Elizabeth de Valois, casada com o rei Felipe II. Foi neste ambiente de fausto e deslumbramento real que Cervantes chegou à capital portuguesa, onde se encantou pela cidade e suas damas, tendo escrito Para Festas Milão, Para Amores Lusitânia.
Cervantes descreve os lisboetas como agradáveis, corteses, liberais e apaixonados, embora discretos. A formosura das mulheres admira e apaixona. De volta a Castela, se casa com Catalina de Salazar em 1584, vivendo algum tempo em Esquivias, povoado de La Mancha, de onde era sua esposa, e se dedica ao teatro. Publica em 1588 A Galateia, o seu primeiro livro de ficção, no novo estilo elegante da novela pastoral, com a ajuda de um pequeno círculo de amigos que incluía Luís Galvez de Montalvo. Com o livro, um público sofisticado passou a conhecer Cervantes. Encarcerado em 1597, depois da quebra do banco onde depositava a arrecadação, engendra Dom Quixote de La Mancha, segundo o prólogo a esta obra, sem que se saiba se este termo quer dizer que começou a escrevê-lo na prisão ou simplesmente que se lhe ocorreu a ideia ou plano geral ali. Finalmente, em 1605, publica a primeira parte de sua principal obra, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. A segunda parte não aparece até 1615, o engenhoso cavaleiro Dom Quixote de La Mancha. No ano antes aparece publicada uma falsa continuação de Alonso Fernandes de Alvaneda. Entre as duas partes de Dom Quixote aparecem as novelas exemplares de 1613, um conjunto de 12 narrações breves, bem como Viagem de Parnaco de 1614. Em 1615 publica 8 comédias e 8 entremeses novos, nunca antes representados. Mas seu drama mais popular hoje, a Numância, além de O Trato de Argel, ficou inédito até o final do século XVIII. Miguel de Cervantes morreu em 1616, parecendo ter alcançado uma serenidade final de espírito. Um ano depois de sua morte, aparece a novela Os Trabalhos de Persíles e Sigismunda. Acredita-se que Miguel de Cervantes tenha morrido de cirrose. Em fevereiro de 2014, a Comunidade Autônoma de Madrid autorizou a busca pelos restos mortais de Cervantes e de Catalina, supostamente enterrados no subsolo do convento de Las Trinitrias Descalças, com o uso de radar. Em março de 2015, o time multidisciplinar liderado por Francisco Fixberia confirmou o descobrimento dos restos mortais de Cervantes, identificados pelas iniciais MC em seu caixão. Apesar de uma análise de DNA para confirmar se os restos são de Cervantes não ser possível, devido ao fato de que não são muitos os descendentes vivos do dramaturgo para realizar uma comparação de DNA, o time responsável pela descoberta usou outras informações, como as iniciais do caixão e o fato de que Cervantes pediu para ser enterrado ali. Para chegar à conclusão, foi afirmado pelo time multidisciplinar que havia muitas coincidências e que não haviam discrepâncias. Todos os membros da equipe foram convencidos de que tinham entre os fragmentos algo de Cervantes, embora não fosse possível dizer em termos de certeza absoluta. A única peça teatral trágica a sobreviver de Cervantes é o Cerco de Numância, na qual é encenada a resistência desesperada da população dessa cidade íbera contra as forças romanas que querem conquistá-la. Já o volume 8 Comédias e 8 Tremezas, nunca antes representados, traz um excelente exemplo do humor cervantino, com seu pleno domínio das convenções da época. Se faz curioso notar as diferenças de tratamento existentes entre a novela exemplar O Ciumento de Extremadura e o Entremês, O Velho Ciumento, que apresentam basicamente a mesma história, a do marido que, para evitar ser traído, tranca a mulher em casa e proíbe-lhe qualquer contato com o mundo externo. Cervantes sacrifica na peça boa parte da sutileza da novela para produzir um efeito cômico mais imediato. Seus trabalhos de romance mundialmente reconhecidos são Tragédia de Numância, A Conquista de Jerusalém, A Cida em Argélia, O Galardo Espanhol, O Grande Sultão, A Casa da Inveja e a Floresta Ardênia, O Labirinto do Amor, A Divertida, Pedro de Urdemalas, O Rufião Feliz e O Diálogo dos Cães. E suas belas poesias são Índice de Todos os Primeiros, Versos de Poesia, Índice de Primeiras Linhas de Poemas Soltos, O Túmulo do Rei Filipe II em Sevilha e Na Entrada do Duque Medina em Cádiz.
Se esse conteúdo agradou você, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Muito obrigado por você ter ficado por aqui até agora e até a próxima!